Fala família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, né? Nosso segundo episódio do Biomotion Cast. Então, antes da gente começar esse segundo episódio do Biomotion Cast, eu queria fazer um agradecimento aos meus patrocinadores, aos patrocinadores do podcast, que são Farmácia Cavalieri, a farmácia mais respeitada da cidade de Juiz de Fora, tá? É uma farmácia incrível, onde você tem ali suplementos, você tem também os manipulados. A farmácia Cavalieri, além de ser farmácia, ela tem o laboratório. Eu já era cliente, né? E hoje eu tenho felicidade de ser também um membro dessa equipe, né? Onde hoje a gente atua, né, juntos. Eles também prestam muita atenção nos eventos científicos, nos eventos esportivos. Então, para você que está assistindo aqui esse podcast e é da cidade de Juiz de Fora, a farmácia Cavalieri é uma farmácia antiga na cidade, né, que tem muito respeito e muita admiração dos moradores daqui, com preços imperdíveis. Passa lá na farmácia Cavalieri e já faça o seu pedido manipulado e também a sua suplementação. Além disso, eu tenho a honra de ter como novos patrocinadores a Imobiliária Souza Gomes, que é uma das maiores imobiliárias do Brasil, inclusive onde eu comprei os apartamentos que hoje tenho, foram todos com eles. Tanto o Diogo como o Vitor são pessoas maravilhosas que hoje também tem um aplicativo muito intuitivo, tá? Então, se você quer comprar a sua casa, o seu apartamento, você quer alugar algum imóvel, passa lá no site da Souza Gomes, onde vocês também conseguem de forma muito fácil identificar o melhor imóvel para você, tá bom? Eles têm um aplicativo também que é super intuitivo, muito bacana. E também a Mega Vale, né? A Mega Vale Cosméticos, que também é gigantesca na cidade de Juiz de Fora, mas não tem só aqui nessa cidade não. Então você que procura por produtos ligados à saúde, bem-estar e beleza, não deixa de passar na Mega Vale, porque lá você vai encontrar produtos com preços incríveis e com a melhor qualidade do mercado. E hoje o meu convidado é um cara que eu admiro muito desde a graduação, que eu já conheço há bastante tempo. Consegui agora ter um vínculo maior com ele. É um cara que, poxa, é uma referência para mim, sempre foi, né? Pelo assunto que é, pelo que ele gosta de estudar, que é o professor Dr. Felipe Alvim. Fala, Seja muito Bruno. bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Saiba que a admiração é recíproca. Você é um grande profissional, um grande sujeito. E assim que você me fez o convite, eu me senti muito honrado e na hora é sempre um prazer estar conversando contigo. Espero que o pessoal que está ouvindo ou assistindo esse episódio aqui aproveite muito até o final. Espero que a gente tenha muito a acrescentar nesses minutos que a gente vai ficar aqui conversando com as pessoas. Felipão, não tenho dúvida disso, até porque, apesar, né, de você ser um cara que tá ali dentro da ciência, que é professor, você também tá dentro da prática, né? Então você é um cara que tem uma linguagem fácil de ser compreendida, né? Uma das dificuldades de muitos professores, pesquisadores é ter uma questão mais didática, assim, né? Principalmente pesquisadores que não são professores. Eu, desde a graduação, né, eu sou fisioterapeuta formado aqui na UFJF e desde a minha graduação eu tive excelentes professores, mas uma das coisas que eu percebi durante a minha graduação é que você tem aulas teóricas, depois você tem aulas práticas, e na hora que você chega no estágio, para colocar aquilo que você aprendeu nas aulas em prática, a coisa fluía de uma maneira um pouco diferente, né? Então, e alguns professores mais do que outros, né? A diferença era maior, a percepção da diferença era maior. Então, e eu percebi que os professores que tinham tido durante a sua vida profissional uma vivência prática maior, eles ensinavam, claro, baseados no conhecimento científico, na produção científica que havia, né, até então na época. Formei aí já mais de 15 anos, né? Não vou falar a data exata não, para o pessoal não ficar fazendo conta, né? Mas eu percebia que os professores que tinham tido então essa vivência prática, eles
sabiam ensinar de uma maneira que aquilo pudesse ser aplicado de um jeito mais objetivo, né? Perfeito. Quando a gente chegava lá para atender os pacientes. Então, assim, um dos propósitos que eu firmei comigo, assim, eu sempre quis dar aula, eu sempre, desde os trabalhos que eu apresentava na graduação, alguns professores viravam para mim e falavam assim, cara, você tem jeito, assim, você explica bem e tal. Então era um negócio que eu queria fazer, mas eu não queria deixar de botar a mão na massa, sabe? Justamente para eu ser um professor melhor, né? E para eu ser um profissional melhor, tentando juntar as duas coisas. Eu acho que isso é fundamental, né, cara? Às vezes a gente vai para um congresso internacional, ou até mesmo nacional, onde os palestrantes muitas vezes não são professores, são apenas pesquisadores, e na hora de transmitir aquele conhecimento científico fica algo meio abstrato ali pra gente, né? Porque a gente sabe que dentro do laboratório funciona de uma forma, e Sim, na prática, muitas vezes acontece de uma forma muito diferente, né? Não tem aquele ambiente controlado. sim. E o caminho inverso também. Às vezes você vê uma pesquisa sendo feita e quando você está na prática, você se pergunta assim, tá, e o resultado dessa pesquisa vai servir para quê? Exatamente. Né? É Exatamente. claro que a gente não pode desmerecer ciência básica, né? Com certeza. Então, às vezes, esse tipo de discurso é usado para desmerecer ciência básica, e do que eu também não concordo, né? Uhum. A ciência básica, às vezes, ela é feita meio que sem saber exatamente aonde aquilo vai dar. Assim, Uhum. espera-se que existam algumas aplicações É, futuras, mas ainda é um negócio gerar hipóteses incipiente. Agora futuras a gente ali. vê, às vezes, laboratórios com equipamento de aplicação prática fazendo umas pesquisas que não fazem o menor No sentido, que menor não vão servir sentido. para nada, só vão servir para virar mais uma linha no Lattes do pesquisador, Exatamente. né? E inflar determinados egos e etc. Então, assim, tá na prática. É importante para você é, saber filtrar a pesquisa que de fato serve para alguma coisa, né? E tá na docência, eu acho que é importante para a gente é, aprender a explicar melhor, Perfeito. a transmitir melhor esse conhecimento. Perfeito. E a gente sabe que muitas vezes a biomecânica é uma área que assusta o pessoal, né? Que a gente sabe que a biomecânica de fato tem cálculo. O pessoal Tem, pega, fica meio ali, né? Vai para educação física ou para física porque fala assim, não, não quero mexer com a área de exatas, mas aí de repente cai na biomecânica e é algo que de repente pode assustar. E essa didática ela faz total diferença na hora do aprendizado, né? Bruno, eu falo com meus alunos, assim, eu dou aula de biomecânica básica no segundo período do curso de fisioterapia, né, entre outras disciplinas. E às vezes eu começo a falar, né, de seno, cosseno, e eles já dá aquela franzida na testa, assim, falam assim, ai meu Deus. E aí eu falo assim, eu sei exatamente o que está passando na cabeça de vocês agora, né? Ah, Eu não estudei isso no eu ensino fiz médio. fisioterapia porque eu odiava matemática e tô aqui sentado de frente para matemática. Exato. Aí eu brinco com eles, falando, então vai todo mundo trabalhar de graça, né? Ninguém vai receber salário, ninguém vai fazer conta de hora trabalhada, porque, né? A matemática Exato. tá aí. Tá aí. E uma das coisas que eu falo com eles também, cara, é o seguinte: a conta, você não precisa fazer conta. Né? A conta quem faz é a calculadora, quem faz o computador, quem Exato. faz é a máquina, né? É claro que é importante, se você souber Melhor, né? fazer lá uma conta de divisão, é melhor. Exatamente. Mas hoje em dia a gente tem equipamentos muito confiáveis para fazer Tem isso. softwares que fazem isso, pô, te Exato, entrega a faca e o queijo tá ali, né, cara? É exatamente. E a saber lidar. matemática é um exercício de raciocínio lógico, sabe? É como as coisas se relacionam para determinar um outro resultado, sabe? E a biomecânica, né? Ela pega a matemática, ela pega a física, né? A mecânica clássica lá do Isaac Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton, a dinâmica dos corpos, pega tudo isso e aplica ao corpo humano, cara. E isso é É lindo. lindo É demais, lindo cara. Isso é demais, muito cara. massa. Você é apaixonado na biomecânica Nossa, eu como sou eu. louco. Então, é, é a gente pegar. Ó, eu fico até arrepiado, sabe? É É bom a gente demais, né? pegar e observar o movimento acontecendo e a gente entender como aquelas grandezas, a massa corporal, a gravidade, a força muscular, né? Como aquilo está interagindo para permitir aquele Aquela movimento. sinfonia toda funcionando ali Exatamente, bonitinho. exatamente. E essa sinfonia, né, como você disse, ela encanta muito as pessoas, né? Eu, às vezes,
paro o que eu estou fazendo para assistir uma competição de atletismo, para assistir uma ginástica olímpica, que eu acho lindo, o corpo humano ser capaz de fazer aquelas coisas, né? E eu estou pensando assim, como que aqueles músculos estão interagindo, como que o cérebro está controlando tudo aquilo naquele ambiente muito E a variado. gente vê perfis completamente diferentes dentro de uma mesma competição. Por exemplo, a gente pega o Usain Bolt, que é completamente diferente dos adversários, né? Exatamente. Esteticamente falando, né? Anatomicamente falando. E como que aquelas diferenças anatômicas interferem no resultado final daquele Sim. sujeito, no desempenho, né? Isso é sensacional, cara. E ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, do que, assim, por si só, aquilo já encanta as pessoas, né? E ter um conhecimento do corpo humano, da biomecânica, da cinesiologia um pouco mais aprofundado, faz enxergar aquilo de uma maneira muito impactante para mim, sabe? Eu Sim. passo horas assistindo aquilo e observando cada detalhe, e vendo os replays e não tiro o olho da televisão. Isso me encanta muito. Quando eu fui para o UFMG, né, lá no fazer o doutorado, o primeiro semestre ali, a gente teve aula lá dentro do laboratório de biomecânica. Cara, o que eu fiquei encantado com aquele lugar, sabe? Era um lugar assim que eu não. A única dificuldade era sair daqui para lá e de lá para cá. Porque E quando eu ficar chegava lá. lá, cara, era um absurdo, É, né? Ver toda aquela análise ali de movimento acontecendo e tal. E eu também que não tinha contato com o laboratório daquele nível, para mim, assim, encantador, né? Às vezes para quem já tá lá desde a graduação, já é, conhece, né, é algo normal, né? Mas pra gente que não tem esse contato direto e quando vê algo daquilo, você é apaixonado por aquele tipo de temática, cara, é encantador mesmo. Doideira. eu costumava brincar que o laboratório, para mim, lá no programa de engenharia biomédica, onde eu fiz o doutorado, na UFRJ, era um grande parquinho. Assim, você tinha Demais. câmeras, você tinha plataforma de força, computadores, possibilidade de fazer simulações. Então, coletar dados, vamos testar alguma coisa assim, já botar os marcadores, era muito bom, né? Mas, infelizmente, não dá pra gente viver, É, né? no Eu Brasil procurei, na hoje, minha realidade, de infelizmente. alguma maneira, recriar Eu ia uma falar parte exatamente sobre daquilo, isso aqui. né, para mim, né? E assim, eu tenho a Resulta, a análise de movimento, é uma clínica, e aí daqui a pouco a gente pode já, se você quiser, claro, entrar nessa seara de como a biomecânica Sim, pode contribuir para a clínica, né? Tem a muito ideia. exagero e muita timidez em alguns casos aí, Uhum, então eu acho que a gente tem a contribuir, mas com alguma limitação. O movimento não é só biomecânica, né? A biomecânica é uma uhum. parte importante dele, mas não é só biomecânica. Mas na Resulta eu tenho lá um equipamento de análise cinemática 3D e minha vida é assim, de manhã, assim como eu fiz questão de participar, de incluir na minha vida a docência e a prática. Eu de manhã eu dou aula e à tarde eu vou para a clínica e Vai lá pro parquinho, né? são dois momentos. Sim, eu chego em casa rápido, almoço rápido para eu vou descer para a clínica e passar lá a tarde toda, às vezes até 7, 8 horas da noite. Bacana. Filipão, então assim, já vamos deixar claro aqui hoje, o que que a gente vai falar hoje é de biomecânica da corrida, da marcha, apesar da gente tocar em tópicos que não sejam sobre isso, tá? Sim, Então, né, o Felipe ele é uma grande referência hoje nessas temáticas, não só nessas, né, mas eu acho que hoje essas duas temáticas talvez sejam o seu carro-chefe, sim, seria isso, sim. Acho né? que a marcha e corrida é Né? o que eu mais estudo, até pela demanda que eu tenho na clínica, né? São as duas coisas que eu mais estudo atualmente. Pois é, então quando eu pensei nesse tópico, né, eu falei, cara, não tem outra pessoa, né, a não ser convidar o próprio Felipe, que se ele não topar, eu não sei quem que eu chamo, mas pra Ah, mim não tem outra tem pessoa a não mais ser gente, ele. mas obrigado, fico feliz pela Eu, referência. eu de fato eu sou um admirador muito grande do seu trabalho, tanto que, né, eu já fiz o convite para que você desse aula dentro do Biomechanic Academy, né, que é a minha plataforma de biomecânica, Temos que e providenciar isso logo, né? também da pós-graduação que a gente vai Sim. estar abrindo aí também sobre biomecânicas, falando sobre o mesmo assunto, né? Visto a sua extrema competência e know-how dentro dessa área de conhecimento. É.
Assim, é, eu já acho alguma coisa muito estranha eu falar que eu estudo marcha e corrida, porque são duas coisas absurdamente, dois universos com Distinto, suas semelhanças, aquilo mas mais. diferentes e muito grandes, sabe? Então, claro que eu já faço isso há muitos anos, então pelo tempo dedicado a isso, eu considero que eu tenho um conhecimento é, bom, tanto em marcha quanto em corrida, mas são dois mundos assim absurdamente grandes. E se a gente for estudar marcha, a gente pega subdivisões. Você tem a marcha do paciente com alteração neurológica, com Uhum. disfunção neurológica, a marcha da criança com alteração neurológica ou não, o desenvolvimento da marcha. Você pode pegar a marcha do paciente com osteoartrite, osteoartrose, joelho, quadril, tendinopatias. Então, mesmo estudando marcha, a gente ainda tem muitas subdivisões. E na corrida, talvez mais ainda. Né? Na corrida, você tem corrida de sprint, corrida de longa distância, o corredor de longa distância de elite, o recreacional, né? Então, tive semana passada na Maratona do Rio, né? Uhum. E corri lá uma prova de 10 metros, 10 mil metros, e é interessante demais, muito legal, foi minha primeira prova, então eu me apaixonei pela corrida, estudando corrida antes de correr, hoje eu Uhum. corro também, mas você vê os corredores de elite e a gente correndo, né? São dois esportes totalmente Distintos. diferentes, dois esportes distintos, né? É, então, um caso engraçado, um amigo meu correu a maratona, né? E ele largou no meio do povão, né? E o pessoal de elite largou na frente, né? Aham. E aí durante a corrida dele, ele viu os corredores de elite passando no caminho oposto, né? Já Voltando. voltando. Aí ele falou assim, pô, não tô tão longe dos caras assim não, né? Tô perto. Aí diz ele que andou, chegou, passou no Museu do Amanhã, deu a volta no centro do Rio de Janeiro. Uns 40 minutos depois ele passou onde os caras dali estavam passando. Então são dois esportes completamente diferentes dentro da mesma modalidade, né? Perfeito, Aquele sujeito perfeito. que corre pro desempenho e o sujeito que corre para fazer ali, manter o Sim, seu, é o sua... desafio dele com ele mesmo ali, né, para Exatamente. bater o próprio tempo, sem competir com o outro, né, e É, tal. Mas, cara, eu acho bem, bem legal toda essa nossa coisa da ciência, né, da forma quantitativa de analisar os dados. E a gente tem também, né, para quem já está ali na prática, as análises que são qualitativas, né? Às vezes o sim, sujeito, o personal trainer, o fisioterapeuta, não tem todos aqueles aparatos, que é 90 e tantos por cento das vezes, né? Onde o sujeito está na prática clínica ali. E a gente vê também muito famoso terrorismo biomecânico, né? sim, Onde a gente vê uma corridinha ali, o cara faz um pouquinho de valgo, principalmente quando a gente fala de alto desempenho, né? O sim, que você sim. acha desses dois, dessa diferença, né, da biomecânica ali do laboratório e muitas vezes o sujeito que lê um estudo interpreta de uma forma completamente equivocada ou exagerada e transmite essa informação para aquele profissional que está ali na linha de frente, né, na prática clínica, e pega essa informação, muitas vezes a gente fala também que nem só o mestrado e o doutorado são capazes de transformar aquele profissional que tem o mestrado e doutorado em, de fato, um entendedor de ciência, né? Sim, A gente tem uns, o que a gente é chama de analfabetismo científico, muito, isso é muito comum, muito frequente. né? Eu acho que eu acho o estudo, a popularização disso, a biomecânica está longe de ser um negócio absolutamente novo, Uhum. né? Então a gente tem aí estudo quantitativo do movimento humano já datando aí de mais de 100 anos, mas e começou com assim a parte técnica da biomecânica começou estudando cavalo, né? O Uhum. pessoal estudava Sim. o Muybridge lá nos Estados Unidos, na Califórnia, estudava trote de cavalo. Então, Com fotos depois, depois também, foi uma sequência de sequência de fotos fotos. e tal. Então,
Só que de uns anos para cá, né, com o aumento do número de equipamentos, a difusão desses centros de estudo biomecânicos ao redor do mundo, as pós-graduações em biomecânica, o pessoal começou a estudar mais biomecânica e enxergar, né, na possibilidade de quantificar diversas variáveis durante o movimento, uma coisa meio maravilhosa, assim, poxa, você avalia, né, o paciente ou o seu aluno, personal, enfim, você avalia uma pessoa executando uma determinada tarefa, uma pessoa correndo, e você tem a partir de ali uma série de números, né, e você pode comparar pessoas que sentem alguma coisa com pessoas que não sentem essa coisa e ver quais são as diferenças, e aí esse estudo começou a se popularizar. E aí, Bruno, o que acontece é assim, as pessoas no início tendem a supervalorizar demais aquilo que os achados iniciais, por conta desse analfabetismo científico, as pessoas confundem muito correlação com causa e efeito, né? Isso acontece demais. É muita. Né? E aí, só que com um efeito rebote, né, quando as pessoas começam a ver que não é bem assim, não é que correlação não é causa e efeito, imediatamente parece que o mesmo efeito de manada que levou todo mundo para lá faz todo mundo pensar assim: ah, não, então isso não serve para nada. E vai todo mundo pro outro lado. É 8 ou 80. Ou é 8 ou 80. E assim, e a humanidade é meio assim, né? Para tudo. Para tudo. E, inclusive, para a mecânica não seria diferente, né? Então, eu acredito que daqui a um tempo, né, a gente vai chegar à conclusão do para que realmente serve a biomecânica. Eu imagino que eu já tenha alguma coisa na minha cabeça, né? Porque eu estudo isso há mais tempo, né? Eu tento ter um olhar mais crítico até do meu trabalho, né? Porque assim, eu trabalho com biomecânica, mas eu não posso colocar a biomecânica como a solução de todos os seus problemas. Até porque eu já vi que não é, cara. Não, e o ser humano é um organismo complexo, né? Então, cara, não é só uma questão mecânica. Exatamente. Não que a questão mecânica não influencie. Exato. É óbvio que influencia, né? Mas ela é mais um dos elementos. Tem umas coisas que eu acho engraçado, cara, que é hipóteses biomecânicas que são plausíveis, só que muitas vezes não são corroboradas por estudos, e aquela crença daquele sujeito que acredita que aquela hipótese biomecânica de fato é real, é uma relação de causa e efeito, ele cria uma certa repulsa a estudos que demonstram o contrário, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Felipe? Porque, por exemplo, quando a gente fala de valgo dinâmico, né? Valgo dinâmico. Pensando no valgo dinâmico, a gente tem, sim, hipóteses de que, poxa, o valgo dinâmico, ele pode causar dor patelofemoral, ele pode causar isso, enfim, tem várias coisas que nós temos hipóteses do que aquele estresse dentro de uma determinada articulação que não está se movimentando de uma forma que a gente imagina que fosse a adequada, pode causar. Mas aí a gente vê alguns estudos demonstrando algumas, por exemplo, valgo dinâmico, a fraqueza de glúteo médio. Bom, tem alguns estudos hoje já demonstrando que não é bem assim que acontece, né? Então, não é uma questão só de fraqueza muscular, e aí fica a galera com o mini band ali fazendo, porque o cara faz um valgo na corrida, o glúteo médio dele tá fraco. São hipóteses. Se eu pudesse só fazer um apanhado rápido da história do valgo dinâmico, que eu estudei muito isso e eu acho muito interessante, assim. Então, síndrome da dor patelofemoral, né, é o sintoma mais prevalente entre corredores. Então, sempre foi um negócio muito pesquisado, que incomodava muito, incomoda até hoje muito, tanto atletas quanto pesquisadores, né? As pessoas querem arrumar uma solução para aquilo. E aí, a primeira grande causa atribuída à síndrome da dor patelofemoral era o valgo do joelho, valgo estático. E aí arrumaram aquela medida do ângulo Q. Isso. Né? Que aí é assim, tuberosidade anterior da tíbia até o centro da patela. Isso. E uma outra medida até a espinha ilíaca anterior superior. E aí viam
que quanto maior fosse o valgo do joelho, maior era esse ângulo, né, que era denominado ângulo Q, por conta de ângulo do quadríceps. E aí isso, teoricamente, faria com que a linha de ação do quadríceps fosse mais lateralizada, tracionando a patela mais para o lado, e isso aumentaria o impacto, ou a compressão ali no compartimento lateral da articulação patelofemoral. Perfeito. E dando origem à dor patelofemoral. Só que aí começaram a ver o seguinte: nem todo mundo que tinha ângulo Q grande tinha dor patelofemoral e nem todo mundo que tinha dor patelofemoral tinha um ângulo Q grande. Perfeito. Então talvez isso não explicasse tão maravilhosamente bem a ocorrência da síndrome da dor patelofemoral. Aí foram para o valgo dinâmico, né? Então, pode ser que isso não aconteça só estaticamente, pode ser que isso aconteça durante a movimentação, né? Mas a articulação do joelho é uma articulação teoricamente só faz flexão e extensão, né? Com o joelho flexionado faz rotação interna e rotação externa. Rotação do joelho não faz valgo, né? Mas aí a gente tem uma movimentação no quadril de adução e rotação interna, uma pronação do pé e um aumento do torque abdutor no joelho, né? Uma força, uma tendência à medialização do joelho e aumento na compressão no compartimento lateral do joelho. Aí também, de novo, viram que quem tinha muito valgo dinâmico, primeiro houve uma dificuldade em definir valgo dinâmico. Depois que as definições começaram a ficar mais uniformes, né? O pessoal, mas quem tem valgo dinâmico, nem todo mundo tem síndrome da dor patelofemoral, e nem todo mundo que tem síndrome da dor patelofemoral tem valgo dinâmico. Aí veio a hipótese da rotação interna do fêmur, né? Então o Powers, se eu não me engano, em 2003, né? Um negócio aí que já vai fazer 20 anos. Mostrou que o fêmur, a instabilidade proximal no quadril podia fazer com que o fêmur fizesse uma rotação interna, né? E o que aconteceria não era uma lateralização da patela, mas uma rotação interna do fêmur atrás da patela. E isso geraria um aumento da compressão no compartimento lateral da articulação patelofemoral, né? E a solução mágica do problema era: agora vamos fortalecer o quadril, né? Impedindo ali, melhorando a rotação interna e adução. E, de novo, pessoas que têm quadril, glúteo médio forte, podem ter síndrome da dor patelofemoral, e pessoas com síndrome da dor patelofemoral podem não necessariamente ter o glúteo médio fraco. Tem um estudo que é até interessante com adolescentes, onde eles verificaram o oposto, né? Que esses adolescentes, eu não lembro qual era o autor, mas o resultado final, o desfecho, foi que os adolescentes que tinham o glúteo médio mais forte eram os que possuíam a maior porcentagem possuía dor patelofemoral e os mais fracos não. Sim. Isso, na cabeça e aí tá todo mundo indo para um lado e aí né? o outro me mostra outra coisa, sabe? E aí, como é que fica? E aí, Bruno, eu acho que o maior erro são tanto os pesquisadores quanto os clínicos esperarem uma resposta definitiva para um negócio que, na definição, no nome, já chama síndrome. Síndrome é um conjunto de manifestações. Perfeito. Então você quer pegar uma síndrome e atribuir a essa síndrome um único fator causal. Um único fator causal. E aí, se alguém me perguntar, então qual é a resposta? A resposta já está aí, né? Pode ter gente cujo problema seja o valgo estático, pode ter gente cujo problema seja o valgo dinâmico, pode ter gente cujo problema seja a instabilidade proximal, e como biomecânica não é tudo na vida, vai ter gente com valgo estático, com valgo dinâmico, com fraqueza no quadril e que não vai ter nada. E tá tudo certo. Perfeito. Agora, você tem que conhecer quais são, o que está posto, o que a ciência traz pra gente. E na hora que você recebe um paciente, você vai olhar para o paciente, você vai falar assim, tá, e aí? Ele tem sintoma? Então, é a primeira coisa. Se não,
né? Muitas vezes também a gente fica querendo corrigir a cinemática do sujeito e E você vai aí ficar entra a o vida terrorismo toda ali. biomecânico que Exato. me incomoda absurdamente, sabe? Exatamente. Ah lá, tá fazendo errado. Tá correndo errado. Meu amigo, ele tá correndo. E você tá aqui Exatamente. parado do meu lado. É, Vai até correr a também. senhorinha de 60 anos na academia que tá fazendo um agachamento, olha lá, tá fazendo um valgo. Ela, porra, meu. Vai fazer eu fiz um post há um tempo atrás, né, no Instagram da clínica, e o título do post era: qualquer corrida é melhor do que corrida nenhuma. Né? Então, Perfeito. se tem valgo, se Perfeito. prona, se não prona, o negócio é fazer. Né? Exatamente. Ontem, na clínica, um paciente estava fazendo um retorno comigo, ele me perguntou assim: e aí, e o que que eu não posso fazer? Eu olhei para ele assim, Essa pergunta é frequente eu mesmo. falei: cara, não tem nada que você não pode fazer, não. Né? Então, se você veio aqui para que eu te desse uma lista do que você não pode fazer, Mas é isso que as pessoas você esperam. veio no profissional errado. É. Você procura um fisioterapeuta porque você quer fazer tudo. Exatamente. E eu tô aqui para te ajudar a fazer tudo. Perfeito. Não é? Perfeito. É claro que existem, às vezes, limitações. Eventualmente, você está fazendo alguma coisa que se você percebeu que está exacerbando seu sintoma, segura um pouco. Exato. Não quer dizer que ele não vai poder fazer mais dá aquilo. Uma segurada Né? agora, É momentâneo. por enquanto, né? Mas eu recebo o paciente na clínica e eu vou olhar, né? Então, tem sintoma? Tem. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Tem valgo? Não tem valgo? Dinâmico? Não é dinâmico? Quadril? Quais são as possíveis origens dessa sobrecarga? As origens que a gente encontra, as possíveis origens, que se a origem fosse uma só, vamos combinar que não precisava de profissional, cara. Exato. Então, sentiu isso, faz isso. É regra, né? Sentiu isso, faz Seria isso. uma regrinha, Sentiu isso, exato. faz isso, pronto, acabou. Não é? Perfeito. Mas eu acho que a preguiça mental, às vezes, de raciocinar em cima de uma situação, e eu acho que esse exemplo do valgo dinâmico foi ótimo para isso, bem, né? Porque ele ilustra é bem. muita coisa que tem em volta ali de terrorismo biomecânico, que às vezes o profissional ele não tem a noção de que dependendo da palavra que ele fala para aquele sujeito, ele cria um cenário completamente desfavorável para a melhora dele. Exatamente. Um terrorismo biomecânico que vai desencadear nele um medo de se movimentar. E aí, quando você pega esse paciente com medo de se movimentar, é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem, cara. Para treinamento, reabilitação, para o que quer que seja. Porque a reabilitação pressupõe se expor ao bendito movimento, não é? Então, você vai criar alternativas, você vai criar algumas limitações, limitação de amplitude iniciais, né? Só para você começar a fazer, mas se a pessoa já parte a priori daquela limitação, pô. O cara que não já tá com medo de agachar. Chega um profissional e fala com ele assim, ó, você não pode agachar, não. Não agacha, porque senão você vai fazer o valgo, e aí lascou, aí não vai ter jeito mais, porque aí o seu joelho vai acontecer isso, sua condromalácia vai aumentar, e aí acabou a sua vida. Cara, você acaba com todo... Porque a gente sabe hoje, né, Felipe, que, igual a gente estava comentando, como o corpo é um organismo complexo, né, a dor, o fator dor, né, essa variável, ela é afetada por aspectos biopsicossociais. Exatamente. Então, o paciente chega no seu consultório com um determinado sintoma. Aí você vai passar a lista para ele do que ele não pode fazer. Só que em um determinado momento ele esquece e faz. Isso, psicologicamente, pode exacerbar a dor dele. Sim. Né? Pelo menos de uma forma indireta, isso pode fazer com que esse sujeito fique com mais medo ainda de executar o movimento, né? E piore todo aquele cenário, não só na vida dele, mas também de quem está ao redor. Porque ele vai deixar de fazer coisas para ficar pedindo os familiares e pessoas próximas para fazer para ele. Bruno, o negócio ele é muito complexo, a situação é muito complexa. Essas situações, né? A gente vive uma situação, uma diversificação das áreas de conhecimento muito grandes, um nível de especialização muito alto, né? Então, a medicina como ciência da saúde mais antiga,
vive isso demais, né? Hoje em dia você não tem só o cardiologista e o neurologista. Você tem o cardiologista que trabalha com isso, você tem o cara que põe o marca-passo, você muito tem o cara que nichado, né? opera, você tem o cara que faz o cateterismo. Você tem dentro da cardiologia, talvez quase mais de uma dezena de subespecialidades, né? E o paciente com uma alteração cardíaca, né, ele vai aonde? No cardiologista, Perfeito. né? Agora, um único cardiologista talvez resolva da melhor maneira possível o problema daquele paciente? Difícil, né? Às vezes Às sim, vezes sim, às às vezes vezes não, né? Então, o paciente, e eu acho que isso não é um problema do paciente, porque o paciente ele é leigo, né? Ele tá ali esperando, o paciente tá ali passivo, esperando que Exato. alguém, pelo menos, diga a ele o que fazer, Exato. né? Se não resolve o problema dele diretamente, pelo menos diga a ele o que fazer. Então, os profissionais precisam entender essa complexidade, né? E entender que ele, profissional, não vai resolver tudo Exatamente. do Saber as suas paciente. limitações, até onde ele consegue Exato. chegar e indicar profissionais que podem complementar aquilo. Mas para isso, o profissional, Bruno, ele tem que entender a complexidade do problema e a limitação da atuação dele. Às vezes o profissional quer ser o super-herói do paciente, Exatamente. sabe? Às vezes fica com medo de perder o paciente, o aluno. Não, às vezes eu escuto assim, não, porque fisioterapeuta é um pouco psicólogo, né? Aí eu vou, hã? Não, porque a gente encontra muito paciente, a gente ouve muito paciente. Fala assim, não senhor, psicólogo estuda 5 anos para ser psicólogo, eu não estudei para ser psicólogo. É isso aí. Isso não quer dizer que eu não vá escutar o paciente, que eu não desenvolva empatia pelo Faz paciente. parte ali, Mas né? isso só vai me ajudar, né, a montar melhor o quebra-cabeça do paciente e saber para quem encaminhar esse paciente. E eu não vou traçar estratégias de comportamento usando técnicas do terapia cognitivo-comportamental para tratar, porque eu não sei fazer isso, Bruno. Entendeu? Perfeito. Agora, a situação é grande, a situação é complexa, a gente precisa admitir isso, né? Mas a gente precisa saber com quem jogar. Ó, então você vai ali, depois você volta, depois você vai. E os profissionais também têm que, né, receber o paciente que foi encaminhado, fazer a conduta dele, encaminhar às vezes para outro profissional, ligar, cara, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, ó, recebi seu paciente aqui, achei isso, isso e isso, porque os profissionais não conversam, né? É Exato. difícil. Exato. A vida de todo mundo é muito corrida também, não é só uma preferência dos profissionais, né, trabalhar de maneira individualmente. A maneira como o mundo está organizado meio que dificulta um pouco isso. E a gente precisa tentar sobrepor isso de alguma maneira. Eu não concordo plenamente. Felipe, cara, a gente tá falando disso tudo, né? E às vezes eu percebo que chega na prática, o profissional ele não tem muito domínio de como avaliar, por exemplo, as fases da marcha ou as fases da corrida e identificar determinadas possíveis alterações que a gente pode assim considerar. E como que você acha que uma explicação assim mais prática mesmo, né, da sua vivência toda, do que ele deve prestar mais atenção, por exemplo, na hora que o aluno dele está, por exemplo, vamos pegar a marcha, porque né, são coisas diferentes, vamos pegar na marcha. Quais são os principais pontos que você acha que esse profissional ele deve prestar mais atenção na hora da prática, avaliando a marcha do sujeito ali? O que você acha que são pontos importantes a ser considerados? Bruno, é interessante a sua pergunta, porque assim, eu trabalho com avaliação biomecânica 3D da marcha, certo? Que é o equipamento mais complexo que tem para avaliar a marcha. Mas eu não acho que todo mundo tem que ser submetido a essa avaliação, embora a marcha de todo mundo deva ser avaliada de alguma maneira, certo? Perfeito. Então a gente tem níveis de complexidade na avaliação da marcha. Então você tem a análise visual da marcha. Você vai olhar, né, para um aluno, para o paciente andando, e isso já te dá uma série de informações, né? Mas eu acho que o mais importante é quando você se propõe a fazer isso, e eu acho que é importantíssimo que você se proponha, que você faça isso, porque a marcha é de longe a atividade que a gente mais realiza no nosso dia a dia,
né? Então você precisa ver a pessoa andando, né? Uhum. Quando você faça isso, você saiba o que você está querendo ver, Uhum. né? Você não vai ficar olhando, bom, fulano prona ou fulano não prona? Não perca seu tempo, não dá para ver. Uhum. A não ser que seja uma coisa muito Muito exagerada, que o gritante, sujeito já né? chegue lá com o Aham. tênis todo desgastado, o tênis todo amassado, né? Como a gente Uhum. diz, e que a não ser que o paciente faça isso, é difícil, né? É um movimento muito rápido, com amplitude de movimento, às vezes a pronação ela vai até lá 5, 7 graus, na marcha 5 graus de pronação. Aí você vai falar assim, lá, pronou. Fala, pô, você viu ali aquele pé fazer 5 graus de movimento exagerado? Sério mesmo? E numa fração de segundos, né? Então você tem lá, o paciente demora um segundo para dar um passo. A fase de resposta à carga, né? Vamos lá, fase de apoio duplo inicial, ela demora 12% disso. Então, 12% de um segundo, né? É um negócio mínimo. É. Mínimo. Então, Um nesses piscar de olhos. 12% de um segundo, você precisa ver um movimento de 5 graus. Pô, eu não sou piloto de avião, não sou piloto de Fórmula 1, não é? Que tem um treinamento para ter uma percepção de tempo Absurdo, absurdamente assim. diferenciada, sabe? E não adianta eu querer fazer isso com um menino que acabou de sair da graduação, ou que Exato. está na graduação ainda, e fala assim, ó lá, pronou, viu? Não, não viu. Sabe? Então você É vai fazer assim. uma análise visual, o que você vai ver? Né? Uhum. Quais são as coisas que você pode enxergar? Então eu tenho algumas sugestões, Perfeito. né? Aham. Então, assimetrias, comprimento do passo, né? Uhum. Então, você consegue às vezes com um teste simples, né? Que é o teste que a gente chama de teste de caminhada de 10 metros. Uhum. Você traça lá um espaço, um espaço de 10 metros, né? Aham. Na verdade, você precisa de 14 metros, porque são 2 metros de aceleração, 10 metros de teste, de área de teste, e 2 Uhum. metros de desaceleração. Então, esses 2 metros iniciais são suficientes para a pessoa atingir aquilo que a gente chama de velocidade de cruzeiro, que é a Uhum. velocidade de marcha normal dela. Perfeito. E aí você consegue, cara, nesse ambiente, é um espaço Olha só, 10 mesmo. de 10 metros. E pode ser adaptado. Você pode adaptar de 10 para 8 se você não tiver muito espaço. Né? De 8 para um pouquinho menos. Menos de 6 às vezes é meio complicado, mas dá para diminuir. Você vai ter. Se você filmar a pessoa andando, você vai ter ou um cronômetro, né? Você tem o tempo que ela demorou para atravessar Uhum. aquilo ali, você tem a velocidade de marcha, né? Distância sobre o tempo. Uhum. Você tem o número de passos que ela deu, e como você tem o tempo, você tem a cadência de passos, né? Você tem o número de passos e a distância que ela andou, você tem o comprimento médio dos passos. Você pode ter Perfeito. uma simetria do passo direito em relação ao passo esquerdo. Então, com um teste clínico que você faz em menos de 5 minutos, né, você consegue algumas informações com alguma medida de erro, mas um erro, se for bem feito, um erro aceitável, de Uhum. algumas variáveis importantíssimas para a margem. Perfeito. Você pode tentar fazer algumas inferências a respeito da causa da assimetria. A velocidade está reduzida. A velocidade está reduzida porque o quadril flexiona pouco, tem pouca flexão plantar, mas Uhum. aí você faz um screening inicial e depois você vai fazer essas inferências, entendeu? E Uhum. isso, cara, você pode fazer em qualquer lugar. Perfeito. Agora, anda aí, seu fulano. Ah. Rotaçãozinha interna do quadril, hein? Em 3 graus. Me poupe. É por Sabe? Me isso que você poupe. tá com essa dor É por aí, né? isso que da lombar dói. É. Olha lá. Aí o que que você Não. faz? O que que eu faço, meu filho? Para de andar, fica Né? sentado. Então, se essa avaliação inicial foi bem feita, né? E ainda assim o paciente ele persiste com o sintoma, né? Se achar que pode ser interessante, ainda assim existe uma outra etapa. Existem aplicativos, né? Que você Uhum. filma a pessoa andando e você pode traçar ângulos e esses ângulos são confiáveis, né? Então você pode ver o ângulo ângulo de flexão do joelho no contato inicial, né? O paciente faz a flexão, o contato inicial com o joelho completamente estendido, ele flexiona um pouco, você pode fazer a avaliação do drop pélvico, ele tem queda da pelve contralateral, e todas são Uhum. informações úteis Uhum. em determinadas situações. E são dados confiáveis, que se você souber fazer, você vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? Às vezes vai investir
uma mixaria num aplicativo desses que faz isso bem Uhum. feito, até de maneira automática, né? Perfeito. E você, de novo, tem uma boa medida, uma boa informação a respeito daquele caso. E só aí, se o paciente ainda assim, né, não respondeu ao tratamento, às vezes você precisar de mais informações, aí sim a avaliação 3D pode ser útil, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então, assim, você quer fazer avaliação 3D de todo mundo? Não, porque para boa parte dessas pessoas, ou eu vou ter uma informação para te dar, que na hora que você lê o laudo, você vai falar assim, mas isso é lógico. É lógico, o paciente não precisava ter vindo, você mesmo Uhum. podia ter feito isso olhando para ele, Uhum. né? Ou Perfeito. então vai ser uma avaliação inútil, Perfeito. entendeu? Inclusive, a gente já teve paciente aluno, né, barra aluno Aham, meu, né, em que eu fiz uma determinada avaliação para identificar algumas, algumas hipóteses que eu tinha a respeito das dores que ele vinha sentindo, né, inclusive, né, não só no aspecto mecânico, aham, mas também verifiquei alguns aspectos, como que estava todo o aspecto profissional, pessoal, né, para saber também fatores externos ao treinamento, que estava vendo alguma coisa. Segundo ele, na época, nada, estava tudo certo e tal. E aí, depois dessa avaliação que eu tinha feito com ele, né, essa avaliação visual, essa avaliação de qualidade dos movimentos, né, que a aham. gente pode classificar assim, o tratamento ele foi traçado, a resposta não foi a que eu esperava, e eu acabei falando, cara, deixa eu ver com uma perspectiva, uma análise com a mensuração mais refinada e também, né, sabendo quem era a pessoa que ia fazer a avaliação, que era você, o que, que a gente podia trocar de ideia, né? Aham, Inclusive, o nosso aluno barra paciente em comum, né, ele teve respostas muito satisfatórias, né? aham. Depois que você mandou o laudo, que a gente acabou conversando, né? Eu mudei um pouquinho a conduta, algumas coisas que eu já vinha fazendo deram a mesma ideia ali, a mesma resposta que você acabou me enviando, só que serviu ali para complementar algo que eu não conseguia visualizar direito, né? O objetivo é esse. Assim, eu tenho um pouco de preocupação em, às vezes, pegar termos que vêm da medicina, né? Mas, basicamente, é um exame complementar, Uhum, né? exato. Então, o exame complementar, ele complementa alguma coisa que você já tenha como hipótese, né? E para isso, você precisa... Obrigado, mestre. E para isso, você precisa ter uma avaliação inicial, você precisa ter a Exato. sua hipótese, Exatamente. né? E assim, pegar para fazer a avaliação no paciente sem que ele tenha sido avaliado por outro profissional é difícil, porque você tá assim, Você não tem um ponto de partida você ali, tá no né? escuro e você fala assim, Exato. tá, eu vou fazer a avaliação, mas com o objetivo de responder qual pergunta, Exato. né? Então, às vezes você não tem um parâmetro, e aí você começa a olhar tudo, você começa a viajar ali, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Mas qual é o significado? Isso aqui tem significado clínico para ele? Uhum. Ah, tá, o paciente prona. Tá, mas ele tem algum problema associado à pronação? Ou não? Porque se não tiver, isso aqui não é nada. Entendeu? Exatamente. Então, de novo, eu quero fazer as avaliações biomecânicas 3D dos pacientes que aquilo de fato tenha aplicação, que Exato. aquilo seja útil de alguma Que maneira, já passou por que algumas já coisas passou e. pela avaliação do profissional e eu vou complementar de alguma Perfeito. maneira para ajudar. De novo, se a gente pensar na história da compartimentalização do conhecimento, das especializações, eu tô ali, às vezes o paciente chega lá e fala, pô, você não atende aqui não? Não, porque eu estudo isso aqui. Se eu Aham. precisar fazer uma técnica de fisioterapia manual com você, né, o meu conhecimento disso parou lá em 2010. Uhum. Eu não estudei isso mais depois, sabe? Então, eu não vou resolver o seu. Eu não vou te falar que eu vou entregar o melhor aqui nisso. Eu entrego o melhor ali. Mas isso diz muito sobre a conduta do profissional, né, Felipe? Mas assim, a pessoa quando é recém-formada, principalmente, eu acho, a pessoa quer meio que abraçar o mundo, Abraçar o assim. mundo. Ela tem muita dificuldade em não fazer alguma coisa pro paciente. Tem o tal do efeito Dunning-Kruger também, né? É, Então a assim, gente vê muito. muito, né? O cara que tem menos conhecimento tem tanta certeza das coisas, né?
que a gente que acaba estudando mais, vendo toda a complexidade do movimento, a gente nunca afirma, a gente sempre tem hipóteses do que é que pode estar gerando aquilo. E hoje na internet, cara, o negócio é tão assim que as pessoas ligam a câmera e gravam e tem gente que tem uma propriedade pra falar Absurda. qualquer coisa absurda. Que às vezes eu olho assim e falo assim, pô, será que é mesmo? Você até convence a gente. Quem que é esse cara aqui? Aí eu vou abrir. Ah, não. Zé Cara, das Couve. tirou da orelha, né? Sabe? É assim. Às vezes até não, mas, pô, tem gente que. Porra, Dar umas confirmações que. E pra gente explicar isso pro aluno barra paciente. Eu vi no YouTube é que difícil, cara. é difícil. É difícil. Muitas vezes a gente vira refém desses próprios profissionais, cara. Que ao invés de estar lutando ali com a gente pra melhorar. Não. Aí eu até me pergunto às vezes se é falta de conhecimento ou se é pra ganhar engajamento. Porque hoje tem essa briga aí, né? Eu acho que falar na internet, você que faz isso muito bem, cara, você deve saber que assim, você não pode ser complexo demais. Exato. Porque o excesso de complexidade dispersa a atenção da pessoa. E a pessoa pula aquilo ali. Você precisa simplificar. Exatamente, né? Perfeito. E eu entendo essa necessidade. Eu faço isso às vezes, né? Embora eu tenha muita dificuldade em fazer isso, eu tento fazer isso às vezes, né? Assim, você pegar uma coisa, você está explicando uma situação para um paciente seu que está aqui de frente para você, que às vezes já foi no médico, já foi no fisioterapeuta, e ele já tem uma noção daquilo que está acontecendo com ele. Perfeito. Outra coisa é você falar para uma câmera, para alguém que pode ter acordado sentindo aquele negócio, né? E aí? A pessoa vai receber aquilo ali como sendo a resposta da vida dele. E não existe resposta simples para as coisas. Né? O buraco é mais embaixo. Tem uma coisa que eu acho que tem que ficar muito claro para todos os profissionais, que é assim, cara, você querer dar uma resposta complexa não te mostra mais inteligente. Só te mostra uma pessoa complexa. Isso não te mostra, não te faz parecer mais inteligente. Só te faz parecer complexo. Sim. Só isso. Então, a internet vive isso, né? A necessidade de simplificação dos conceitos, mas às vezes tem um exagero nessa simplificação. Às vezes uma má intenção em esconder a complexidade e mostrar só a facilidade para atrair, né? Então, assim, de novo, é um negócio complexo demais e as pessoas têm que, como ela desconfia de alguém que oferece para ela um investimento com rentabilidade de 10% ao mês, ela fala assim, pô, a pessoa, você quer comprar um iPhone 15 por R$2.500? Não, porque isso é visivelmente um golpe. Esse aparelho não custa esse preço. Perfeito. Né? Do mesmo jeito, você tem uma dor lombar persistente e alguém vai falar assim, resolve em 3 sessões? É mentira, meu amigo. Né? Não, mas eu resolvo dor lombar nova. Dor lombar nova, ela resolve sozinha. O que você está fazendo é pegar o dinheiro da pessoa. A gente tem a história natural da doença. Muitas vezes nem o próprio profissional tem noção disso. E ele acha que as técnicas que ele está aplicando são as que resolveram o problema do cara. Não, mas ia passar mesmo. A arte que ele faz de ventosa nas costas do paciente melhorou. Coisa. Já estava para passar mesmo a dor, sem fazer nada. Aí tem o que não sabe, tem o mal intencionado, e, enfim. Aí é isso que é a minha dificuldade. Às vezes eu vejo assim, eu falo, cara, eu tenho uma dificuldade absurda de entender se é a falta de conhecimento ou se é uma estratégia de marketing para vender. Aí até onde o que eu não faço ideia. Eu prefiro ficar com a falta do conhecimento, que eu acho que é menos feia do que a manipulação para vender mais. E assim, quem hoje em dia quem filtra isso? Quem filtra isso são as pessoas que estão assistindo. Exatamente. Sabe? Porque não tem geralmente não tem nenhum conhecimento técnico científico para poder filtrar aquela informação. Mas algumas regras básicas da vida eu acho que continuam valendo, né? Desconfie quando a oferta é generosa demais, né? Desconfie quando a certeza é muito grande, não, porque isso acontece desse jeito. Gente,
Não, o mundo não funciona assim, o corpo humano não funciona assim, as coisas não funcionam assim, né? Eu fui num profissional e ele hesitou em me dar o diagnóstico. Pô, esse cara é bom, né? Esse cara é bom. Exatamente. Às vezes, algumas pessoas são mais imediatistas, né? Falam assim, não, eu quero uma resposta para o meu problema. É, E não é assim. Às vezes, alguns diagnósticos são, né, longitudinais. A pessoa vem uma exatamente. vez, depois vem outra. Ó, vamos tentar fazer isso primeiro. Se não der certo, o plano B é esse. Pô, e isso é o E lindo esse do é um, negócio. exatamente, se encontra um profissional desse, abraça ele, porque Esse é o bom. esse cara é o que passa segurança. É, Que tem uma resposta muito concreta daquilo que ele vai fazer e que você vai melhorar apenas com aquilo. e Vai com o pé principalmente se atrás, o, fica com o pé se o seu atrás. problema é incomum, né? Se você tem lá, você tem uma dor de garganta e tem lá pus, tá tossindo, deu febre, tá difícil de comer. Você tem uma infecção de garganta, você possivelmente vai precisar tomar um Sim, antibiótico, sim, sim. né? Mas você tem alguma coisa que você nunca viu ninguém com nada parecido. Ninguém teve um problema que demorou tanto a passar igual o seu. Você não vai achar um cara escondido lá numa sala comercial, num prédio cheio de consultórios, que vai olhar e vai falar assim: seu problema é esse. E vai resolver. Exatamente. É mais difícil do que isso, né? As coisas têm etapas para Perfeito, serem cumpridas. perfeito. Felipe, pensando nessa mesma pergunta que eu te fiz para a corrida, difere muito ou você acha que é basicamente a mesma estratégia Eu ali para acho ser que, analisada? eu acho que difere um pouco. Por quê? Porque, primeiro, a corrida é um movimento naturalmente mais rápido do que a marcha. Então, a observação a olho nu, ela é mais difícil, né? Você precisa olhar de uma maneira a pegar, se na corrida, na marcha, algumas coisas aconteciam em 12% de um segundo, né? Na corrida, às vezes as coisas acontecem em 10% de 300 milissegundos, um terço de um segundo. Então a escala de tempo ela é espremida. Então você precisa ter um olho muito mais treinado do que para avaliar a marcha, Perfeito. né? Até um ponto que eu acho que pode ser difícil de chegar, para não dizer impossível. Mas de novo, a gente não gosta de ser taxativo, mas é muito difícil. Mas existem algumas ferramentas muito simples, né, muito fáceis para a gente usar na avaliação da corrida de um paciente, de um cliente. Então, existem aplicativos, por exemplo, que você filma o paciente correndo e você consegue marcar contato, fase de voo, e aí ele Aham. vai te dar, por exemplo, medidas de rigidez de membro inferior, cadência, comprimento do passo, até a cadência dá para contar também, né? Você sabe a Uhum. velocidade que Uhum. o tempo que a pessoa correu, né? Quantos passos ela deu, e você tem lá uma medida de erro pequena e que é uma informação útil, né? Desde que ela esteja correndo na esteira, né? Ou então você vai Uhum. correndo atrás da pessoa, olhando. É, É meio é meio ruim complicado. de fazer isso. Então, assim, a esteira é um ambiente de avaliação mais confortável para o avaliador, às vezes até para o avaliado também, mas a corrida ela acontece num ambiente muito diferente, né? Ela acontece, lógico, algumas pessoas correm na esteira, mas não a grande maioria, mas boa parte dos corredores não gosta de correr na esteira. É, pra quem gosta de correr mesmo, né? Ele gosta Prefere de um correr na rua. ambiente livre, né? Exatamente. Então, e o ambiente muda o piso, muda a pista visual, muda a pista auditiva, né? Perfeito. Então, é um pouco diferente isso, mas você acaba precisando avaliar na esteira por questão de logística da coisa, né? Então, só isso já muda um pouco. E tem algumas coisas que você consegue avaliar na corrida. Agora, dizer, filmei aqui, dei uma olhada e parece que tá pronando. Parece que tem rotação interna. A impulsão tá pequena. Tem algumas coisas, né? Assim, em ponto de contato com o pé em relação ao centro de massa, né? Overstride, o passo está muito
aberto, se está pouco aberto, oscilação vertical do centro de massa, se corre saltando ou não. Algumas coisas a gente consegue observar, né? Só vendo o paciente ali na esteira. Mas eu acho mais difícil do que a marcha, justamente por ser mais rápido, Perfeito. certo? E, de novo, você não tem uma... O que é o certo? O que é o bom de fazer? Tem algumas coisas em que sabe que aliviam mais, né? Mas eu tenho até Era isso que eu ia te... evitado passar isso como orientação geral, porque as pessoas pegam isso e falam assim, então eu tenho É a que correr verdade assim. absoluta. Não, você tem que correr, você tem que correr. Preocupa em correr. Você já corre há muito tempo, você já gosta de correr, porque senão você cria ali na cabeça da pessoa, eu não posso botar meu pé muito lá na frente, tenho que botar meu pé aqui. Aí a pessoa corre pensando naquilo. Não, a pessoa tem... Fica aquela corrida mecanicamente estranha, né? Porque não se adapta ao que de fato a pessoa consegue fazer. Você vê um negócio interessante, eu recebi muito paciente, hoje em dia um pouco menos, mas eu recebi muito paciente lá na clínica que tinha dor na panturrilha, dor no tríceps oral, estiramentos recorrentes de panturrilha, e aí conversando, porque eu faço, tem fulano que faz minha assessoria de corrida, ou então eu vi... Tem uma planilha de corrida que eu compro na internet e tal. E ele tem umas aulinhas gravadas que o cara manda pra mim. E numa delas ele falou que era melhor correr com a ponta do pé. Porque corre mais rápido e previne lesão. Tá lesionado, cara. Aí a minha vontade é falar assim, então para de fazer isso, continua correndo e vai embora. Sabe? Ele não identificou que pô, eu comecei a correr na ponta do pé e eu tô tendo esse negócio. Porque às vezes o negócio começa a acontecer 6 meses depois. Não faz essa associação. Né? Entendeu? Então, assim, corre do jeito que você corre normalmente. A gente mudar padrão de contato de corredor é inútil? Às vezes não. Mas pra mim é a última coisa que você tenta fazer. Certo? E mesmo assim, se você vai tentar fazer, né, você tem que saber que você está tirando uma sobrecarga de joelho e quadril e passando para pé, tornozelo e panturrilha. Perfeito. Né? E então você tem que, no mínimo, fazer um trabalho de preparação para isso. Sempre há uma compensação. Se você tira de um lado, tá indo para algum outro lugar. Exatamente. Né? Seu orientador do doutorado... Renan, que diz, a carga tá ali. Ou ela vai ser dissipada num lugar, ou vai ser dissipada em outro. Algum lugar ela vai estar. Não é porque você vai tirar do joelho que... Não, algum lugar tá parando isso aí. Então você tá correndo, fazendo contato inicial com... Porque, vamos lá, só para deixar mais claro, às vezes, para quem tá assistindo. Quem corre com o calcanhar, fazendo contato inicial, encostando o pé no chão primeiro com o calcanhar, tende a ter, isso é mais de 90% desses corredores recreacionais, tá? E essas pessoas tendem a ter mais lesões no joelho e no quadril, certo? Quem corre fazendo contato inicial com médio e antepé, são aquelas pessoas que já encostam o pé todo reto no chão, ou até um pouquinho mais inclinado já, com a parte da frente do pé no chão primeiro. Essas pessoas tendem a ter mais lesões na panturrilha, no tornozelo e no pé. Então o que aconteceu, Bruno? Historicamente, de novo um apanhadozinho histórico. Eu gosto. As pessoas, 90% dos corredores correm até hoje fazendo contato inicial com o calcanhar primeiro, né? E essas pessoas tinham muita lesão no joelho. Aí, imagina, poxa, aquele grupo ali corre com o antepé e eles não têm lesão no joelho. Qual é a sua conclusão? Correr com o antepé lesiona menos. Hoje a gente sabe o seguinte, lesiona menos o joelho. Vai para outro lugar. Mas vai para outro lugar. Então, se eu pegar, né? E perceba que eu falando uma parcela da realidade, eu não menti. Exato. Eu não falei nenhuma mentira. Mas eu escondi um resto. Só não mostrou. Eu mostrei a parte que me interessa. Exatamente. Mas eu escondi um resto que o leigo não vai saber nunca. E às vezes, né, a gente vê isso dentro da própria ciência, que o pesquisador não põe todos os dados que ele coletou. Exatamente. Para defender uma hipótese que ele tinha. Exatamente. E não, se eu posso dizer, não
não dar o braço a torcer de que aconteceu algo que ele não esperava. Aham. E aí, assim, o paciente chega lá, porque mandaram correr com a ponta do pé. E agora minha panturrilha tá doendo. Eu já sei, né, a possível causa daquele problema, Aham. né? Mas vamos lá. Aí você vai avaliar, você vê a movimentação, porque tem um dos gráficos que eu tenho lá, é a posição do pé em relação ao laboratório. Então, na hora que ele faz o contato inicial, se ele faz o contato inicial com o calcanhar, esse gráfico no início está negativo. Aham. Aí aqui o gráfico é zero, aqui o Zero, gráfico é positivo. positivo. Então, às vezes, tem lá um comportamento médio da posição do pé, mas o desvio padrão é desse tamanho. Significa que ele faz cada hora de um jeito. Perfeito. E, embora a variabilidade do movimento seja importante, né? A pessoa não precisa fazer exatamente igual todas as passadas, todas as repetições da corrida, Quando distor demais. né? Então, a variabilidade motora é importante porque ela vai modificando discretamente os pontos onde a sobrecarga é maior, né? Mais uma variabilidade muito grande, né, significa que o sujeito não está encaixando o movimento, não está sabendo fazer. Então, quando você dá para uma pessoa orientação assim, ó, corre na ponta do pé, e não dá mais nenhuma outra informação, não treina a pessoa a fazer aquilo, não dá capacidade tricepsural, panturrilha, de receber aquela sobrecarga, que vai aumentar absurdamente, o que você está fazendo é jogando o paciente nos leões, sabe? Aí ele aparece lá, a panturrilha está assim. Preocupa em correr. Preocupa em correr e... O que vai... Mas e aí? Mas eu quero diminuir meu pace, quero aumentar a velocidade. O que eu tenho que fazer? Tem que treinar, mano. Tem que... Quando a gente pensa em pesquisa, né, até ver se esse estudo, por exemplo, se ele quer fazer uma comparação, né, desse tipo de corrida, como que foi feita a familiarização dessa galera em relação ao tipo de corrida, né? Se essa familiarização, de fato, ela foi bem feita, qual foi o tempo que o sujeito teve para se adaptar a esse novo estilo de corrida? Não, e assim, tem estudo que faz retreinamento de corrida. Mas o cara associa lá o treinamento de força com o treinamento na esteira, com feedback visual, e aí ele vai correr na esteira durante 40 minutos, com o feedback da posição do pé dele durante o contato, e ele vai fazer 2 sessões por semana, durante 8 semanas, e aí ele... Nas primeiras sessões ele tem feedback o tempo inteiro da posição do pé, depois o feedback vai fading, que eles chamam, vai sumindo, para que ele vá realizando aquilo de maneira automatizada, né? Intuitiva. Então, quer dizer, se o negócio for feito, é um processo até aquilo acontecer. Exato. Entendeu? Não é assim... corre na ponta do pé. Corre na ponta do pé. Não dá. Perfeito. Não dá. Filipão, cara, e assim, pensando no ambiente do cenário ali da físio, né, ou também dentro do treinamento, uma pergunta muito frequente que eu recebo e que eu queria que você desse essa sua opinião, né, que eu acho que vai enriquecer muito a informação para os outros. Uma pergunta muito frequente que eu recebo: Bruno, quero correr. Qual tênis eu compro? Qual tipo de tênis que eu compro? Esse meu tênis dá para correr? Ele é bom? Se eu te fizesse essa pergunta. Excelente pergunta, é uma pergunta que de fato a gente ouve. Nossa, pra essa caramba, aí, cara, pra pelo menos é caramba. uma por semana. Então, vamos lá. De novo, uma passagem engraçada que eu vi um Reels de Instagram, um cara correndo, esqueci o nome dele, esqueci a arroba dele no Instagram. Mas ele tá correndo também na Maratona do Rio, filmando, aí falando assim, ó, quilômetro 30, o tênis tá aprovado. Aí ele muda a câmera assim, filma o pé dele, ele tá correndo descalço. Então, cara, tem uma história dessa de uma maratona, tênis não tem? nenhum. Que eu não lembro o ano, eu sei que foi lá atrás, eu não lembro o nome do corredor. Eu lembro que eu vi uma história dessa, eu não sei também se é de fato real, mas que um rapaz ganhou a maratona correndo descalço. Eu não tenho essa Londres. notícia. Não lembro quando que foi isso, mas assim, falei, cara, não é possível. É possível que você tenha. As pessoas fazem muito isso, assim. Você vai numa corrida e você vê as pessoas correndo descalços. Você vai aqui
num lugar, vai no FJF aqui, o pessoal tá correndo, né? Um campus bonito, com uma pista boa para correr. Uhum. Tem gente lá correndo descalço, é comum. Ah, eu recomendo correr descalço? Em absoluto. Ah, mas a gente evoluiu correndo descalço. Sim, a gente evoluiu dormindo na caverna. E eu prefiro a minha cama, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então eu prefiro tênis para correr. Sim. Ah, mas e quem corre descalço? Tá adaptado a correr descalço? Corre bem descalço? Sente alguma coisa correndo descalço? O pé tá grosso o suficiente, Exato. porque pode pisar ali numa coisinha e tal, vai mais Exatamente. É segurança também, né, cara? segurança. Então, tudo bem, corre descalço. Mas eu prefiro tênis. E aí, vamos lá, qual tênis? É, tem um pesquisador da Universidade de Calgary, se eu não me engano, no Canadá, que ele pesquisa isso há muitos anos, já assisti algumas palestras dele, que é o Beno Nig. E ele tem um estudo que fala do filtro do conforto, que é o seguinte: quer escolher um tênis de corrida? Vai na loja, põe o tênis no pé e corre com ele um pouco. Tá confortável, tá gostoso, gostou do tênis? É ele. É. Usa ele. Que a sua chance de se lesionar vai diminuir um pouquinho, se o tênis for confortável para você. Agora, drop do tênis, né? Que é aquela diferença da altura entre o calcanhar e a ponta do pé. Uhum. Amortecimento, tênis mais macio, tênis mais rígido. Tênis com correção de pisada, pronação, supinação. Isso ajuda a prevenir lesão? Aí tem um outro estudo mostrando que tênis com controle de movimento pode prevenir lesão, mas o N é pequeno, a gente não sabe exatamente como isso se transpõe para a prática, né? Então, assim, o tênis bom é o tênis que vai te fazer se sentir confortável. E o que eu indico para os meus pacientes, dependendo da avaliação, né? Às vezes eu preciso, tenta ver um tênis com um drop um pouquinho maior. Agora, qual deles? O que você achar melhor. Aí, você tem dessa marca aqui, você tem esse, né? Um Uhum. tênis com correção de pisada, eu tento evitar tênis com correção de pisada, tênis para pisada pronada. Por que eu tento evitar? Porque ainda que a pessoa prone e ainda que ela tenha um problema associado à pronação, e aí nesse caso eu imagino que pode ser útil você tentar minimizar a pronação para manter o sujeito correndo com volume mais alto, ah, você vai pegar a pronação é igual nos dois pés. Às vezes você olha lá, não, prona é, 10 no direito, mas não prona no esquerdo. E aí? Você vai na Nesse loja e fala caso, você assim. acha que é mais interessante uma palmilha? Nesse caso, eu acho mais interessante a palmilha, né? Porque você não vai na loja e vai falar assim, eu quero um Caiano direito e um Nimbus esquerdo. Eu acho que na loja eles não vão te vender. A não ser que você Você fique na compra loja e os fale assim. dois? Ou então você fala assim, você não tem pronação para esquerdo, não? Que aí a gente compra e troca entendeu? Eu Justo. acho que não faz muito sentido, mas aí tem que calçar 41 todo mundo. Entendeu? Eu acho que não faz muito sentido você comprar um tênis que corrija a pisada exatamente igual dos dois pés, sendo que os pés às vezes são iguais, mas às vezes são Uhum. diferentes. Então, eu gosto de palmilha nesses casos, né? Ah, palmilha normalmente sem correção de arco plantar, né? Que tem uns estudos que mostram que suporte, né, de arco plantar, que suporte de arco plantar atrofia a musculatura intrínseca do pé, né? Uhum. Então eu prefiro só o cálcio medial ali, que joga o pé um pouco para fora, limita um pouco a pronação, né? E isso fica mais, fica, eu acho que fica melhor pro sujeito. Uhum. Mas, de novo, em qual tênis? O tênis que ele gosta de correr, Perfeito. né? Aquele Perfeito. tênis que ele. Esse probleminha a gente encontra também dentro da musculação, sabe? Por exemplo, agachamento. Ah, eu faço descalço. Qual tênis que eu venho pra treinar e tal? Então, né, não sei assim se tem muita hipótese ali do treinar descalço. Ah, Aí você vê muita gente treinando descalço na academia e fala, gente, não é assim, não, né? As alterações cinemáticas em quem treina com tênis e quem não treina é mínima. Você se sente confortável fazendo agachamento melhor sem o tênis? A academia deixa. Você não vai deixar um raio de uma anilha de 20 quilos cair no seu pé? Então tá bom, treina descalço, não tem problema não. Né? é, Mas é a mesma situação. o que eu acho engraçado é que às vezes a pessoa que está treinando descalço é aquela pessoa que
No último mês, ela foi na academia 4 vezes, sabe? E ela acha que tirar o tênis vai melhorar a intensidade do treinamento de força dela, sabe? Vai melhorar. Ó, acabei de receber aqui do Diogão ali, ó, que tá ali, ele achou a história que eu te falei aqui, ó. A Bebe Bikila, Ah, a Bebe sim. Bikila correu descalço. Não sei se não vai dar pra ver, não vai dar pra ver não, mas ele correu descalço a maratona. Deixa eu ver. Na verdade, foi em Roma, tá? Então ele correu descalço em Jogos Olímpicos de 1960. Olha E só. ele foi. A Baby Killer, esse nome não me era estranho, assim, mas Obrigado, Diogo. a história que ele ganhou a maratona correndo descalço eu não sabia. Tem um mais recente. Aí, outro aqui, ó. Jovem vence corrida. É caro e é difícil encontrar sapatilhas 47. Aí. Pô, mas vamos combinar que 47 tem uma bela vantagem Não é? mecânica ali, né? Então, assim. 100 metros. Na verdade, isso aqui foi 400 metros rasos, Ah, né? Mas temos interessante. aí caso, ó, jovem Tem. 16 anos. Então, gente, assim, eu posso correr descalço se eu quiser? Pode. Escolhe um lugar que você sabe que é um lugar limpo, que não corre risco de você pisar em alguma coisa que vai cortar seu pé. Começa Uhum. correndo um volume menor, né? Vai cuidando das suas bolhas ali, até se criar Uma uma casca mesmo. cascazinha boa no pé. Se cuide, mas pode correr descalço? Pode, você pode fazer, né? Aquilo que não é É, proibido tá pela lei, bom, você tá pode fazer. confortável. Faz. Faz, cara. Agora, né? Felipe, você corre descalço? Não. Né? Por quê? Porque no dia seguinte eu preciso levantar e trabalhar com o meu pé intacto, né? Eu não quero correr o risco de Se você fosse me perguntar isso quando eu tinha meus 12 anos, 10 anos que eu batia pelada na rua o dia inteiro, descalços. descalço, né? Que a sola do meu pé era isso aqui E de sim. grossura, tudo bem, eu correria numa boa. Agora, hoje, eu não É, sei nem o que é andar descalço mais, quando eu não tô de tênis, eu tô de chinelo, né? Qualquer coisinha que bate no meu pé ali vai me incomodar. não, Então, inclusive tem um grande amigo meu que da época da pelada, que jogava bola, só jogava bola descalço, só jogava bola descalço. E a gente brincava, porque ele não tinha um pé, ele tinha um casco, né? Aí brincava que ele começou a namorar e tal, aí ele passava o pé no pé da namorada dele, a menina falava assim, que isso, cara? Porque, né? é Era. absurdo, né? Imagina ele correndo aí 42 km Já descalço. pensou? Então, assim, o tênis. Eu acho que a tecnologia evoluiu muito. Tem tênis de placa, tênis sem placa, tênis com amortecimento maior, menor. É, a gente ainda não tem muito estudo para dizer em quais situações esses tênis são mais úteis, certo? O que a gente tem ali são potenciais teóricos. Então, assim, usa o tênis que para você for mais confortável, o tênis que você achar mais bonito, mas faz a atividade, corre. Se tiver algum problema, se começar a sentir alguma coisa, né, procurar ajuda profissional, o profissional pode te orientar, olha só, tenta escolher dentro dessa faixa aqui, né? Eu já recebi muito paciente lá na clínica, assim, eu comprei esse tênis aqui, eu treinava com esse, né? Mas agora eu tô sentindo tal coisa. Você pode me avaliar com os dois tênis? Posso. E aí eu faço uma avaliação usando um tênis e usando o outro. E não é incomum a gente ver alterações na dinâmica da corrida. E aí eu já fiz algumas alterações assim, olha só, tenta dar preferência por tênis desse tipo, Uhum, né? É isso que resolve o problema. Boa parte das vezes a gente teve um sucesso nisso. E aí é isso que resolveu o problema? Eu não posso te dizer com certeza, Bruno. perfeito. Porque, assim, eu tenho duas fotos do paciente correndo, uma com um tênis, outra com outro, e um problema que, teoricamente, pode ter sido potencializado por uma das coisas que acontece com o tênis, com um dos tênis. Uhum. Agora, tinha uma avaliação prévia antes do sintoma, outras informações? Não. Então, assim, é uma conduta num momento que o paciente está sentindo alguma coisa, Uhum, né? E que ele demanda de você alguma orientação, perfeito. né? E assim, a orientação
sempre tem que ser voltada para que a pessoa continue realizando a prática da atividade. Perfeito. Não é para de correr. Perfeito. Sim. Filipão, pra gente ir amarrando as coisas aqui, pra gente fechar nosso podcast, as pesquisas, as futuras pesquisas, elas apontam em que sentido em termos de análise prática, né? Que você tem visto que as pesquisas vêm apontando no contexto clínico mesmo, de avaliação, né? De corrida, De você diz? corrida, de Aham. corrida. O que elas vêm apontando e o que você acha que em breve a gente já vai ter, assim, com mais concretizado dentro da literatura e que os clínicos, os profissionais, eles já vão poder estar atuando. Bruno, o que eu tenho visto é uma. Primeiro, o que eu tinha visto, assim, recentemente, assim, há uns 2 ou 3 anos atrás, uma espécie de desânimo, tá? Do tipo, a gente faz estudo para verificar fator de risco para lesão em corredor. Tem estudo que dá, tem estudo que não dá. Às vezes um estudo aparece um fator de risco, outro estudo não aparece. Fazer estudo prospectivo é difícil, é caro. Uhum, Então a coisa tava meio em baixa, sabe? Assim, aham, teve um boom muito grande e aí algumas coisas foram encontradas, mas depois isso deu uma esfriada. Mas atualmente o que eu tenho visto é o surgimento dentro da biomecânica, e de novo fazendo a ressalva que a biomecânica ela não resolve todos os problemas, tá? perfeito. Mas que os estudos mais recentemente eles têm tentado separar por lesão, certo? E por estilo de corrida. Perfeito. E isso sendo mais esmiuçado, né, nos próximos 5 até 10 anos, que eu acho que é um conhecimento muito complexo, eu acho que pode trazer para a gente informações sensacionais. No seguinte sentido, imagina que eu quero fazer um estudo para identificar fator de risco em lesão para lesão em corredor. Uhum, Eu pego, avalio todo mundo hoje e acompanho esses corredores durante 1, 2 anos perfeito. e vejo quem se lesionou e quem não se lesionou. E pego os que se lesionaram e olho na avaliação deles lá no início se eles tinham alguma coisa em comum, Uhum, certo? O problema, Bruno, é que os caras que se lesionaram, eles podem ter tido canelite, eles podem ter tido síndrome da banda iliotibial, síndrome da dor patelofemoral, tendinopatia de Aquiles, fasciite plantar, lombalgia, bursite trocantérica e por aí vai, perfeito. certo? Então, você quer achar um fator de risco que sirva para todo mundo, para todas as lesões? Encontraram, sabe o que que é? Aumento do volume excessivo de corrida e lesão prévia, Uhum, certo? perfeito. Agora, alteração cinemática, alteração dinâmica, de força, de torque, às vezes acha, às vezes não acha. Uhum, Por quê? Porque se eu não pegar um. Ah, eu quero olhar todo mundo, isso é a minha percepção das coisas, tá? uhum, Isso não é um dado científico ainda. Se eu não olhar todo mundo que teve tendinopatia de Aquiles, o que eu tô fazendo, né, é botar mamão, laranja, couve, beterraba, ovo, banana, pão de forma no mesmo saco, perfeito. né, e querer achar uma coisa em comum naquilo lá. Ah, é tudo alimento. Ah, mas são coisas diferentes. Então, quais são os fatores? O que eu imagino que a gente vai ter daqui a um tempo é quais são os fatores de risco para a lesão X? Quais são os Uhum, fatores de risco para a lesão Y? perfeito. Certo? Só que para isso você precisa de um número muito grande de corredores, um estudo prospectivo longo, Longo. e aí Exato. pegar um número substancial de pessoas que desenvolveram um tipo de lesão e analisar, outro tipo de lesão, analisar. Ou então subgrupo de corredor. Então a Aham, gente tem, por exemplo, estilos de corrida. Pessoa que corre com oscilação do centro de massa maior, a gente chama de saltador. uhum, Pessoas que correm com a cadência mais baixa, um comprimento do passo mais alto. Existem agrupamentos nesses estilos de corrida. perfeito. E talvez os estilos de corrida possam ser estudados separadamente para tentar
dividir aqueles com maior risco de algum tipo de lesão, menor risco de lesão. Enfim, talvez a coisa ande um pouquinho para esse lado aí. O que vai Mas facilitar bastante a vida dos profissionais. Isso eu acho que vai aumentar um pouco a complexidade do raciocínio. A pessoa vai ter que estudar mais. montar um algoritmo ali na cabeça dela, ó. Estou avaliando aqui uma pessoa, estilo de corrida X, o que ela tem, são essas alterações, uma probabilidade de se lesionar aqui. Vai ter que saber dividir todas essas características para entrar nesse raciocínio clínico. Isso. Né? Aqueles que gostam da simplificação pura e simples, talvez eles criem algum tipo de ojeriza a essas coisas, justamente porque... Para o cara que estuda de fato isso... Para quem estuda de fato, ajuda demais. Vai tornar um caminho mais fácil. Assim. E eu acho que o principal vai ajudar demais para o paciente que está ali com um problema, e se isso ajudar a intervenção ser mais específica para ele, né, eu acho que a gente melhora muito. Porque a gente vê, hoje em dia, né, muito profissional falando assim... tá com lesão? Controla a carga e continua. Isso é importante? Mas eu me deparo com pessoas que me falam a seguinte coisa, Bruno. Eu não aguento mais, eu vou parar de correr. Eu também conheço pessoas que relatam isso. Entendeu? E aí esse cara eu falo o quê? Pô, dá uma segurada aí e continua correndo em cima que uma hora isso passa? Não. Para algumas pessoas, o dar uma seguradinha e continua tocando pau, que uma hora isso passa mesmo. Mas isso não serve para todo mundo. Né? É um organismo complexo. Para algumas pessoas, a gente precisa esmiuçar. E assim, continuei correndo, continuei sentindo dor e desanimei. Às vezes a pessoa não conseguiu evoluir da maneira que gostaria, né? Aprendeu a conviver com aquela dor, mas não é um negócio absolutamente confortável. Então, o meu propósito é tentar resolver o problema de todo mundo. E eu sei que a gente não vai chegar lá nessa solução, mas a gente consegue resolver o problema de mais pessoas e manter essas pessoas mais ativas por mais tempo. Mais assertivo, né? Exatamente. Perfeito. Filipão, vamos encerrando aqui, infelizmente. Tá, poxa, por mim eu ficaria aqui mais umas 3 horas trocando ideia com você. A conversa tá boa. Assim, eu tinha até mais perguntas para fazer, mas foi tão natural, cara, as coisas foram fluindo. Eu falo muito também. Não, e o papo foi tão bom, que assim, pra mim foi maravilhoso. Por mim eu ficava aqui mais umas 3 horas. Espero que quem ouça isso aí depois goste também, ache útil de alguma maneira. Também, porque assim, foi bem bacana, eu acho que pode ser bem útil pra galera, né, tanto para os profissionais, até para quem é leigo, né? Eu acho que ficou muito bem explicado, ficou muito tranquilo de compreender, principalmente para as pessoas que gostam de corrida, tem um perfil de buscar compreender, né, e tal, não de uma forma tão científica, mas gostam de estar sempre ouvindo ali, então já tem uma ideia, né, muitas vezes até do que muitos profissionais que não têm contato nenhum com a corrida, né, já tem uma ideia bacana ali do que deve fazer, de como fazer e tal, porque pesquisam muito, né? Então, cara, queria te agradecer imensamente, mais uma vez, né? Você nunca recusa os convites que eu te faço. Então, assim, poxa, muito obrigado mesmo de coração. Eu acho que vai servir demais aí pra galera que vai parar pra ouvir, né? Eu acho que foi bem enriquecedor mesmo essa nossa conversa. Que bom, Bruno. Bom que você gostou. Eu gostei muito também. Achei que ficou mais legal do que eu imaginava a conversa, né? Porque às vezes a gente vai falando aí fala assim, não, vou tentar. Quando você fica pensando demais na maneira como você vai explicar as coisas, às vezes isso isso que foi bacana, foi muito natural, da conversa. Foi muito natural, foi bacana bem, demais, foi bem interessante, e fique à vontade com os convites, sempre que isso aí não vai faltar de mim. Isso aí não vai faltar. Tô aí na área. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Estamos fechando aqui o segundo episódio do Biomotion Cast. Obrigado a todos vocês e até a próxima.